Agora, o adventista do sétimo dia, como está popular hoje, como se estabelece hoje, ele começou ali no século XIX, mais precisamente do ano de 1863. É nesse ano que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é organizada. Mas o movimento adventista ele já começa antes, né? Começa ali em 1828, nós temos ali um pregador chamado Guilherme Miller, que ele, entendendo ali algumas coisas que estavam acontecendo em relação a profecias, né? Daniel, Apocalipse, algumas coisas que ele percebeu que a Bíblia estava completando algumas coisas ali que aconteciam na história. Ele se interessa por aquilo, pelas profecias, e ele vê que tem algumas que estão se cumprindo. Algumas profecias estavam para se cumprir ali dentro de poucos anos. Em 1831, ele começa a pregar que Jesus está voltando. Ele entendia, assim, de uma forma equivocada, a princípio, que Jesus ia voltar em 1844, 22 de outubro de 1844. Ele entendeu através da profecia do livro de Daniel 8,14, que falava de 2.300 tardes e manhãs, que o santuário seria purificado e tudo mais. E ele entendeu que a purificação do santuário ali, que estava no contexto de Daniel, aconteceria ali em 1844. Mas não aconteceu no sentido de Jesus não voltou, né? Nós estamos aqui ainda. Mas nosso movimento começa a partir daí, dessa pregação de que Jesus voltaria em 1844. Eles tinham um equívoco ali na questão da interpretação do tema da purificação do santuário, que não seria a terra. Eles imaginaram que seria a terra, né? A terra seria purificada e que Jesus voltaria para purificar e tirar a gente desse mundo difícil, né? Mas na verdade era a purificação do santuário celestial, que daí é uma parte mais pesada da nossa teologia. E bem, começou ali esse processo, teve um desapontamento, o pessoal estava esperando de fato a volta de Cristo ali em 1844, Jesus não veio, né? E o pessoal começou a entender, e agora, né? A gente errou, o que a gente errou, onde a gente errou? E a partir dali, alguns desistiram do movimento, né? Foram fazer outras coisas, desistiram até mesmo do cristianismo, e outros falaram, peraí, se tem algum erro não está na Bíblia, está em nós, né? Está na nossa interpretação. Eles foram de volta para a Bíblia, entendendo aqui, buscando cada vez mais descobrir o que a Bíblia tinha para dizer de fato. E a partir daí, desse estudo da Bíblia intenso, voltando para as Escrituras ali, o movimento foi ganhando forma e ganhou um CNPJ, vamos dizer assim, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, a nossa história, resumidamente, né, ela começa aí, essas são as principais partes da nossa história. E como foi a tua experiência, assim, na religião? Como você chegou, né, a começar a frequentar e participar, até, né, se tornar pastor dentro da Adventista? Essa é uma boa história, Bem, eu comecei... Meus pais já são adventistas, né, eles já são cristãos, eles me guiaram aí nesse caminho, né, de Jesus e tudo mais, juntamente na Igreja Adventista ali, né? A Igreja Adventista, ela tem uma boa estrutura em diversas partes, né? Vocês devem conhecer a Escola Adventista, existem faculdades adventistas, hospitais adventistas e tudo mais. Eu cresci nesse contexto, no contexto onde os adventistas também são preocupados com essa parte social, né? E meus pais, eles eram os diretores de um orfanato. E eu cresci ali, passei 10 anos na minha vida no orfanato adventista, convivendo ali com os meninos, né? Um ambiente diferente, né? Crescer no orfanato foi diferente. Eu sempre brinco que eu cresci no orfanato, o pessoal às vezes não entende muito bem o princípio, né? Eu explico, não, meus pais estavam lá e tudo mais. Tenho muitos amigos dessa época também. Então, meus primeiros 10 anos ali foram no internato adventista, dentro desse contexto, que, claro, era desafiador, né? Lidar ali com crianças e adolescentes em situação de risco, crescendo ali no meio com eles. Isso me ajudou a criar uma empatia também. Mas me ajudou a admirar um pouco a obra dos adventistas, né? De ajudar as pessoas, de guiar um orfanato. E é difícil. Meu pai batalhava bastante, minha mãe também batalhava bastante ali para manter um orfanato. E ali, nesses diversos contextos, eu comecei a ter um carinho muito grande pela instituição, né? Depois veio a adolescência, né, e tudo mais, e é essa época normal de crises existenciais, né? Todos nós passamos por isso de alguma forma, né? E na fé não é diferente, né? Na fé nós passamos para repensar, e eu sempre fui muito cético, naturalmente, então foi uma época que eu consegui repensar, comecei a questionar algumas coisas, e eu sempre falo pro pessoal que questionar é uma coisa boa, porque você cresce, né? Então, ali comecei a crescer e tudo mais, e transformar a fé que era dos meus pais na minha fé. Entende? Não era mais algo que eles criam
e depois e eu queria por tabela, assim, né? Porque eu era da família. Comecei a adquirir ali para mim esses conceitos, depois de muito questionar. Ainda questiono até hoje algumas coisas, acho que é saudável isso, até certo ponto. E esse questionamento todo me levou para a faculdade de teologia. Teve um outro contexto na minha vida ali também, eu sempre quis ser engenheiro, né? Segui na área de engenharia, sempre fui muito bom nas exatas, né? E fui para um curso talvez o mais humanas possível, né? Teologia. Mas eu decidi que eu queria servir isso, mostrar para as pessoas um pouco dessa mensagem que me faz tão bem, que me abençoa tanto. E a partir dali, nesse sentido de querer servir a galera e também de sanar as minhas dúvidas, né? Do cético que sou, fui pro curso de teologia, decidi ser um pastor e estamos aí. E você comentou essa questão do orfanato. O orfanato ainda existe? Você mantém ele ou com o tempo ele foi deixado Então, de lado? Como que é? Ele não existe mais. Ele não existe mais por uma série de questões. Ali em Curitiba, onde eu cresci, tínhamos 2 orfanatos, né, o Lar de Meninos do Xaxim e o Lar de Meninas. Eles não existem mais, né? Porque tem toda uma questão de custo, de subsídio e questões burocráticas com o governo, não existe mais. Mas existem projetos parecidos, né, ao redor do mundo, né? Nossa igreja é bem grande, então existe muita parte muitas coisas atuando nessa área social aí também. Entendo. Uma coisa que eu acho que eu gostaria de perguntar, que é uma curiosidade, acho que minha e de muita gente, é a questão da religião em si. Atualmente, muitas religiões pagãs têm ganhado força, voltando, por exemplo, na Grécia, voltaram a adorar Zeus e os deuses gregos, e alguns países nórdicos estão voltando a adorar Odin. Você acha que com essa volta o cristianismo pode se sentir um pouquinho ameaçado? Ou você acha que o cristianismo ainda é uma religião que vai se manter por muito tempo na cultura popular e vai ser muito difícil o paganismo voltar a ter a força que já teve um dia? Entendi. Bem, eu creio que o cristianismo ele está bem estabelecido hoje no mundo, né? Creio que ele vai perdurar por mais alguns anos aí, né? Querendo ou não, virou uma grande instituição, né? O cristianismo em si, bilhões de seguidores, né? E tudo mais. Então, não creio que ele será subvertido, assim, por as outras religiões. Mas, é claro, eu entendo que o cristianismo, ele é bastante diverso, né? Ele é bastante... abarca várias áreas, né? E pode ser que ele sofra algum tipo de consequência, não vendo propriamente de fora, dessas tendências de fora, mas dentro de si mesmo, assim, algumas... É que a gente vê no cristianismo bastante divergência, né? Diversas igrejas e tudo mais, né? E eu acho que talvez esse seja um grande problema que possa surgir para o cristianismo, assim, né? Essa grande divergência, a gente acaba perdendo a Bíblia como nossa guia de fato, e vai para outras coisas. É isso que eu acho que pode acontecer, mas creio que o cristianismo está bem estabelecido. Enfim, é uma questão realmente bem complexa, né? Porque existem cristianismos, como eu disse, né? Talvez um cristianismo mais bíblico possa se afetar, mas o cristianismo de instituições maiores, assim, que querendo ou não, tem algumas instituições cristãs que elas estão bem envolvidas com política, né? Estão bem envolvidas com o poder em si, né? E talvez por estarem associadas com o poder vão ter algum tipo de vida, assim, uma oportunidade de se divulgar, né? Talvez o cristianismo bíblico perca um pouco nisso, mas eu acho que o cristianismo veio para ficar, assim, vamos dizer assim. Sim. Você quer fazer essa pergunta? Pode ir puxar o gancho, que eu sei que você tem coisa em relação à política para falar. Não, aproveitar um pouquinho desse gancho. Nas últimas eleições, circularam na internet e nas redes sociais informações de que os líderes da Igreja do Brasil estavam se aproximando de setores mais ultraconservadores da direita e tentando influenciar nas comunidades, né, influenciar em suas comunidades pelo que a equipe pesquisou, pelo que a gente também foi atrás. Então, assim, teve esse apoio político, teve essa influência política dentro das igrejas para votar em determinado candidato, determinado partido. E como que vocês trabalham com essa ideologia política, tipo, uma pessoa é a favor da esquerda, outra da direita, como que vocês trabalham com isso na igreja e na religião? Entendi. Quando você diz igreja brasileira, é a igreja brasileira como um todo, né? Não apenas a igreja adventista. O nosso foco seria mais a adventista mesmo. Tá. Não, sim, mas... Entendi. Então, nós, em relação a esse ponto, nós estamos bem orientados como pastores, né? Nessa parte,
que a nossa denominação adventista do sétimo dia, nós somos apartidários, né? Ou seja, nós não tomamos partido, nós não promovemos nenhum tipo de candidato, seja ele de esquerda, do meio, de cima, de baixo, de direita, nos nossos púlpitos. Isso não existe. É claro, cada pastor, cada pessoa tem a liberdade de entender as coisas da forma que achar mais plausível para o bem da sua visão e tudo mais. Mas nós somos orientados e somos cobrados de não divulgarmos nenhum tipo de candidato, nenhum tipo de ideia nos nossos púlpitos. Entendemos que não é nossa função. Nosso trabalho tem a ver com pregar o Evangelho de Jesus Cristo, né? Que é bem diferente de qualquer ideologia que seja, né? É claro, pode ser que em uma ideologia e em outra tenha pontos que talvez corroborem com alguma coisa? Pode ser. Mas nós não pregamos essas coisas, nós pregamos o Evangelho de Cristo. E é claro, dialogamos com esses temas, seja de um lado um lado do espectro político ou do outro, nós dialogamos e tudo mais, mas nós adventistas entendemos que nossa mensagem é diferente, não é uma mensagem política, nós não pregamos, vamos dizer assim, de uma maneira bem clara, isso está na nossa literatura, não pregamos um Messias político, pregamos sim o Redentor que está vindo para nos tirar do mundo de pecado. Então, essa é a nossa pregação. Pode ser que tenha ouvido alguma coisa nesse sentido em algum púlpito adventista? Pode ser. Mas nós não endossamos e, com certeza, esse pastor sofreu alguma consequência, algum tipo de disciplina por agir de tal maneira. Entendo. Aproveitando que a gente está falando de assim, assuntos mais abertos, mais sociais, a gente queria saber como que a Igreja Adventista vê a luta de setores tidos como minorias, né? Como a comunidade LGBTQIA+, negros, a questão do movimento feminista, o machismo em si. Entendi. Bem, nós, para começar aqui esse aspecto, nós entendemos que preconceito, ele é pecado. Racismo é pecado, homofobia é pecado, e nós, como cristãos, nós não gostamos de pecado, né? Não gostamos de pecado. É claro, como você já deve imaginar, existem alguns pontos de, talvez, ideias que vêm dessas minorias que nós não concordamos, mas não quer dizer que nós não respeitamos e não também lutamos pela liberdade das pessoas de viverem da forma que achar melhor. Até porque nós gostamos de ter a liberdade de viver da forma que nós vivemos, né? Nós temos a questão do sábado ali, que foi uma questão que foi debatida há um tempo atrás, mas hoje nós temos um pouco mais de liberdade para guardar o sábado e tudo mais. Então, como eu disse, em algumas coisas nós dialogamos, nós conseguimos ter um diálogo ali e tudo mais. Você falou da questão do racismo, né? Nós, desde a nossa origem ali, em 1844, nós temos, naquele contexto ali de Guerra Civil Americana, nós estávamos a favor da pauta abolicionista, nesse sentido, temos literatura nessa período ali. A igreja começou nos Estados Unidos, né? Então, nessa época, literatura colocando brancos e negros no mesmo nível, assim. O que, no contexto dos Estados Unidos, na época, era algo revolucionário, assim, algo que não existia em outro tipo de situação, assim, né? No mundo civil, pelo menos. Então, nós temos acesso a essas... Nós debatemos esses pontos. E, é claro, temos nossas posições sobre um ou outro, mas... o combate ao preconceito e às informações e a qualquer tipo de prejuízo físico ou material para essas minorias, nós somos absolutamente contra. Você mencionou, né, a questão da liberdade de guardar o sábado, né? No que consiste o guardar o sábado para vocês? Como que funciona? Bem, é uma boa pergunta. Essa é uma boa pergunta fazer para o adventista, que ele vai ficar feliz, né? Nós entendemos, como adventistas, que o sábado bíblico, né, sábado do sétimo dia, conforme estabelecido na criação, e também na lei de Deus, né, em Êxodo 20, também é válido para os nossos dias, e os cristãos, aqueles que seguem a Cristo, querem buscar a Deus, teriam esta, não obrigação, né, mas esse convite para celebrar o sábado. Né? Do que se trata o sábado? Ele tem dois contextos principais na Bíblia. Primeiro em Gênesis 1, né, onde nós temos ali a questão da criação, ou seja, o sábado é um dia que nós tiramos para lembrar que nós temos um Criador, que nós temos identidade, né? Que nós somos criados à imagem e semelhança dele, que nós temos um propósito nessa vida, que nós temos nós temos uma identidade maior do que nós mesmos, entende? Nós somos amados por Deus, somos criados diretamente das mãos deles, nós lembramos e celebramos isso.
E também, como está no contexto da lei ali de Êxodo 20, né? Êxodo 20 tem os 10 mandamentos ali, acho que vocês já estão familiarizados com isso, que os 10 mandamentos, eles têm 2 princípios básicos, né? Que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, né? Então, o sábado também é um dia que nós guardamos para fazer a vontade de Deus, porque Ele nos pediu, amando a Ele sobre todas as coisas, dedicamos um dia para adoração a Ele, tanto é que esse é o dia que escolhemos realizar os nossos cultos e tudo mais, mas também um dia especial para a gente amar o próximo, cuidar do próximo, né? A gente sair um pouco da visão de nós mesmos, que a gente tem durante o trabalho, né? Durante a semana de trabalho, os meus objetivos, o meu foco, né? Eu, e um dia para pensar no outro também, né? Então, a gente entende que é um dia que Deus nos pede para que a gente possa viver a lei de Deus de uma forma completa. Primeiro, lembrando que nós somos criaturas, né? Criaturas de Deus. E também lembrar que o nosso próximo é o nosso irmão, a gente vai viver em comunidade, a gente vai se ajudar agora, a gente vai, dentro dessa viver o cristianismo junto, assim, ajudar a comunidade, ajudar as pessoas a melhorar de vida, né? A cuidar dos outros, né? Sobre essa última questão aí do cuidado, né? O sábado, eu sempre falo que ele não é só um dia, ele é uma ideia. E na Bíblia, principalmente ali em Levítico 25, nós temos o ano sabático, que aconteciam várias coisas, dentre elas, por exemplo, as pessoas que haviam vendido a si mesmas para os seus senhores para trabalhar como servos ali e tudo mais, e eles eram libertas, eles não eram mais escravos. A escravidão na época era diferente dos anos 60 no Brasil. Se a pessoa vendeu uma terra, isso no ano do jubileu, ela tinha essa terra, ela recebia essa terra de volta, né? E outras questões ali que envolviam justamente justiça social, né? Então, é uma ideia que envolve o sábado. Então, é um dia também para a gente praticar um pouco dessa parte aí também. Entendo. E já aproveitando um pouquinho essa questão que você falou de amar o próximo, já puxando esse gancho, como é o diálogo de vocês com outras religiões? Vocês veem algum problema em se relacionar com religiões não cristãs, como a Umbanda, o paganismo, outras religiões que não seguem diretamente ao cristianismo? Como que é essa relação de vocês e esse pensamento a outras religiões e crenças? Entendi. Bem, para responder essa pergunta, talvez hoje nós temos, dentro da nossa fala como instituição, principalmente ali em São Paulo, uma fala bem firme e forte em relação à liberdade religiosa. Nós pregamos a liberdade religiosa, pregamos que que as pessoas tenham sua liberdade religiosa, até porque gostamos da nossa, né? A gente gosta de ter a nossa liberdade religiosa. Então, nesse aspecto da liberdade religiosa, entendendo que é um direito de todo cidadão crer ou não crer da forma que achar melhor, nós somos bem envolvidos com essa pauta, né? E, claro, nesse contexto, buscando os direitos das pessoas a terem sua própria religião, nós temos um bom diálogo com outras denominações, até mesmo não cristãs, outras crenças, outras formas de outras cosmovisões, vamos dizer assim. É claro, obviamente existem divergências, né? Existem algumas coisas que nós não concordamos uns com os outros, mas nós apreciamos a oportunidade de cada um, de termos a liberdade de discordar um do outro. Entendo, isso é legal, cara. Okay. Pode ir. Já tá no gatilho? Já tá, né? Então, assim, a igreja vocês pregam amor, e como que é essa relação de vocês? Já houve casos em que teve alguma briga com alguém de outra religião, ou alguma discordância, tanto política como religiosa, por às vezes uma pessoa comentar, eu acredito, sei lá, em Zeus, por exemplo, da pessoa, não, eu acredito em Jesus, sabe? Teve algum conflito, assim, com você, ou alguém que você conhece? No caso, isso se categoriza como intolerância, né? Uhum. Bem, dentro dos contextos onde eu estou inserido, não. Eu não vou dizer aqui que nunca houve, né? Aliás, com certeza houve em algum momento, né? Mas uma história, assim, que eu teria para contar, eu não lembro, assim, dos meus contextos mais próximos, assim. Não conseguiria ver isso. De novo, com certeza houve em algum momento com alguém, mas dentro do meu contexto, uma história que eu conheça, eu não... E como que vocês lidam, né, no geral, assim, com a intolerância religiosa? Não, de novo, intolerância é pecado. A gente considera... É crime, né? Também pecado, né? Uhum. Rebaixar a pessoa ou trazer algum tipo de constrangimento para a pessoa por conta da sua crença, a gente chama isso de pecado, de trazer algo ruim, né? Trazer essas palavras de morte, né? Isso é pecado. A lei diz claramente, não matarás, né? Então, tem palavras que podem destruir a vida das pessoas também, então, pecado. Okay.
Então, em 1932 foi criada a Igreja Adventista da Missão. Vocês têm alguma relação com essa igreja, algum contato? Em que ano, perdão? 1932. Então, como igreja adventista, né, nós começamos esse movimento ali em 1844, nossa fundação em 1863, mas nós temos nesse meio tempo muitas pessoas, né, que identificaram algum ponto que elas pensaram diferente da igreja e formaram suas próprias comunidades. Enfim, tem algumas maiores ali, né? Essa possivelmente é uma, né? Eu não tinha ouvido falar até no presente momento. Então, dentro do nosso movimento existem alguns movimentos dissidentes, né, que pensam de uma forma diferente, né? E acabam se desligando e formando as suas próprias... No caso, a própria religião, ela tem várias vertentes. Isso. Ela... Nossa... É que assim, é o cristianismo, né? Nossa religião é o cristianismo, né? Nosso movimento, a gente é um movimento adventista, né? E nesse movimento tem discrepâncias em algum momento, uma pessoa que discorda de um ponto ou de outro, e por esse motivo cria a sua própria denominação, né? Ou, enfim, são diversas as histórias, né? Algumas são histórias bem válidas até, outras são bem bizarras, mas esse é um fenômeno que acontece dentro do nosso movimento. Só aproveitando, fazendo um adendo, que a Mari tinha comentado aquela hora da questão da intolerância religiosa, mas até muitos cristãos recebem intolerância. Sim. E eu queria ver com vocês, como que vocês lidam com isso, porque eu imagino que, como vocês são adventistas, já chegou aquele povo que falou, lá veio os crentes, lá veio o pessoal adventista, encheu o saco o pessoal que não faz nada no sábado. O pessoal que não faz nada no sábado. essa é clássica. Entregar folhinha, Entregar essas coisas. folhinha. Então, assim, como que vocês lidam com isso dentro da própria igreja e dentro de vocês mesmo? Porque eu imagino que não é uma sensação legal vocês passarem por isso, terem que ouvir esse tipo de coisa. Então, como que vocês lidam com isso no seu dia a dia? Então, essa é uma das grandes belezas de a gente ter uma vida em comunidade, né? Que a gente tá ali um pro outro, né? A gente tá ali para se ajudar, para ajudar as pessoas nas suas dificuldades. Eu, como pastor, tô lá para ajudar a minha galera, que às vezes até tem uma dúvida sobre o sábado, uma dúvida sobre aquilo, tá ali para ajudar eles, né? Então, a forma que nós temos, né, a nossa arma para lidar com isso daí é a comunidade. Um com o outro a gente se ajuda ali, né? E quando a gente tem pessoas que nos apoiam ao nosso redor é muito bom, né? A gente ter ali a nossa galera que vai nos ajudar a viver a vida, né? Que tem os mesmos interesses que nós, a gente tem esse sentido de comunidade. Mas é claro, né? Dentro desse contexto também ali de estarmos ativos na questão da liberdade religiosa, estarmos buscando isso, junto com os nossos irmãos de outras vertentes religiosas, nós buscamos também nossos direitos em relação à vida pública, né? Mas junto com outras religiões, né, desse contexto da liberdade religiosa. Entendo. E... Você quer ir, Mário? Pode ir. Então, mais uma coisa que eu queria perguntar agora, é até um adendo fazendo assim, entre o cristão evangélico e o cristão católico. Cara, a questão assim dos exorcismos. Eu sempre achei um tema interessante porque, cara, tem muita diferença, né? Então, assim, e eu sempre vejo o pessoal, tipo, fazendo aqueles memezinhos, tipo, a igreja evangélica aqui vai exorcizar o demônio e tal. Mas como que é essa questão pra vocês, dessa diferença entre o exorcismo católico e o exorcismo cristão? E como que vocês enxergam essa questão do exorcismo dentro da igreja? Tá. Quando a gente fala de exorcismo, né, a gente entra numa questão que é bem falada nos adventistas, que é o grande conflito, né, entre o bem e o mal, Satanás e seus anjos, a galera que foi com ele lá, e Jesus, né, Miguel, seus anjos e tudo mais. E daí a gente entende, sim, que de fato existem, podem existir possessões demoníacas, né, que existem. Talvez hoje vejo que talvez o inimigo está usando outra estratégia, né, nesses dias, mas a gente vê que é algo que acontece. Bem, basicamente nós entendemos de uma forma bem semelhante aos evangélicos, né, que essa é um processo que deve ser feito em nome de Jesus, né, que existe esse processo, onde as pessoas elas estão ali cegas pela atuação do inimigo, dos demônios e tudo mais. Claro que talvez tenha uma situação, outra de esquizofrenia, outra coisa, mas nós entendemos que possa existir de fato essa situação. E entendemos, né, como cristãos, que Jesus Cristo, né, pode libertar as pessoas de qualquer tipo de situação, independente da história dela, independente do passado. Talvez no nome de Cristo, né, a gente consegue fazer esse expurgo aí, né. Vocês também têm práticas de libertação, assim como outras religiões?
talvez não como outras, assim, de as pessoas indo na igreja, a gente passa a mão, a pessoa cai, assim, a gente não existe. O que existe é, pastor, estamos com uma situação aqui, a gente fala misericórdia, né? A gente ora a Deus, pede ajuda e vai lá, né? Vai lá, ora pela pessoa. E, claro, com a ajuda da comunidade, né? Vamos juntos ali, né? Vamos juntos. E com o poder de Cristo, né? Não é o meu poder, não é a minha força, não é porque eu sou o grande pastor da história universal, né? Mas por poder de Cristo, a gente consegue resolver o problema ali, né? E vai da fé de cada um também, né? Sim, Individual, né? Sim, é nossa vida com Deus, né? Mas é claro, né? Nós entendemos que nós somos miseráveis pecadores, né? Essa é uma das coisas que é bem legal, no nosso sentido como cristão, né? Que nós entendemos que nós somos todos ruins, né? Isso, de alguma forma, nos faz iguais, né? Não me faz melhor que você por ser religioso, né? Eu sou pecador, vocês também, né? Desculpa falar isso, né? Mas entendemos. Somos. Eu achei que eu era santo já, tava aqui. Não, perdão. Era quase um anjinho. Imagina. E por sermos pecadores, nós precisamos de Jesus, né? Então, todo esse processo acontece por conta de Cristo, do poder de Cristo, não o nosso poder, né? Eu mesmo não tenho condições de ser uma boa pessoa por mim mesmo, né? Eu preciso de Jesus, eu preciso de ajuda. É assim que nós entendemos, assim como nossos irmãos evangélicos também. Eu tenho uma dúvida. Assim, como vocês dentro da igreja têm alguma recomendação para pessoas que queiram se relacionar? Tipo, tem que se relacionar com gente de dentro da igreja ou é livre para cada um fazer a escolha? Bem, nós orientamos, claro, as pessoas são livres para fazer o que bem entenderem, né? Mas nós orientamos para que seja feito dentro do contexto da denominação por alguns fatores, né? Por questão de compatibilidade mesmo, visando a felicidade do casal, né? Porque, por vezes, uma diferença doutrinária vai trazer algum atrito. Um exemplo, um cristão adventista vai ter um relacionamento com um cristão batista. Um que guarda ali um domingo e outro guarda o sábado. Eles casam e têm filhos. E agora? Como é que eu educo o meu filho? Guardando o sábado ou guardando o domingo? Então, a gente entende que doutrina é uma coisa séria e pode ter um atrito que vai ter uma dificuldade no casamento no futuro. Então, meio para prevenir essa situação, a gente orienta, né, a que seja feito dentro do contexto específico dentro da denominação, né? Tanto é que nós, pastores adventistas, nós não celebramos casamentos de pessoas que estão de denominações diferentes, né? Eu posso celebrar um casamento entre um presbiteriano e uma presbiteriana, mas eu não posso entre um adventista e uma presbiteriana. Eu não tenho autorização para fazer isso, entende? Chegou uma pergunta aqui para nós, e foi com relação ao que você falou do sábado. Perguntaram assim: na religião adventista eles guardam o sábado, mas nos comércios tem funcionamento normal. Os funcionários que são adventistas, como fazem daí para não trabalhar? Tipo, vocês têm alguma lei que resguarda vocês a não trabalhar no sábado? Ou como que é essa questão de trabalhar no comércio e ter que trabalhar no sábado ou folgar no sábado? Entendi. Bem, nós, de novo, entra naquela questão da liberdade religiosa, que é uma pauta, né, de nós entendemos sobre essa necessidade. Mas é claro, hoje não existe uma lei, né, que a pessoa consegue guardar o sábado, assim, né, bem estabelecida. O que existe aí é a boa vontade dos empregadores, né? E nós incentivamos, né, nossos membros a buscar essa boa vontade, né, para se manter fiéis aos princípios do sábado. Mas aí tem uma parte bem interessante, né? E tem várias histórias que acontecem dentro do contexto da nossa denominação. É que pessoas que escolhem seguir aí o que entendemos ser a palavra de Deus, de guardar o sábado, e acabam, por vezes, não aceitando uma proposta de emprego, ou saindo de um emprego que o patrão está pedindo o sábado, e Deus é fiel com elas, acaba os ajudando, né? Às vezes não também, né? É a jornada delas com Deus. Mas temos várias e várias histórias onde isso acontece. Então, o que acontece? Nós, de fato, entendemos que não é um dia para buscarmos nossos próprios interesses, e é um dia para confiar em Deus. Aí tem um aspecto bem interessante também sobre o sábado, acho que vai ajudar a trazer luz sobre esse processo. Ali em Êxodo 20, né, o mandamento foi dado no contexto do povo no deserto. O que estava acontecendo? O povo passou um tempo como escravo no Egito, né, o povo de Israel passou um tempo como escravo no Egito, trabalhando igual uns loucos ali, eles não guardavam o sábado ali, né, eles eram escravos, eles não tinham liberdade para nada, escravos mesmo ali, era bem pesada a situação. E nesse contexto, agora eles saem, eles são libertos por Deus, né? Aquela questão do Mar Vermelho, Moisés, né? Essa história, o Mar Vermelho abre, aquelas coisas todas. E agora tem esse sentido do sábado, onde está estabelecido ali. Lembra-te do dia de sábado, né? Por que é lembra-te? O que esse lembra-te traz?
é pro pessoal lembrar também que eles são agora livres. Eles podem guardar o sábado e agora vocês não são mais escravos, entende? Vocês não estão mais escravos do Egito, você não é mais escravo você não é escravo do seu trabalho, você não é escravo de qualquer outra coisa, porque eu sou o Senhor teu Deus que vou cuidar de você, vou trazer para você o sustento e tudo mais. E tem a questão ali do maná também no deserto, que tinha a questão na sexta-feira, tinha um maná, no deserto, como Deus alimentava o povo ali na narrativa bíblica, né? Eles recebiam uma porção diária, um maná. Maná todos os dias, que era uma comida que vinha do céu. E era aquilo, eles tinham que colher o maná daquele dia, e esse maná iria apodrecer pro dia seguinte. Era sempre assim. Mas na sexta não. Na sexta eles podiam colher o maná, e esse maná ia durar pro sábado. Ia durar pro sábado também, ia continuar ali. Era um dia que eles não saíam para colher o maná. O que Deus estava dizendo? Não, eu cuido de vocês, esse dia pode achar que eu cuido, pode achar que eu provejo. Então, a gente incentiva nossos membros a ver o sábado dessa forma. Entender que Deus está com eles, Deus os ama imensamente e vai prover as necessidades deles, né? Deus é suficiente para nós nesse aspecto. Entendo. E a gente até tá chegando no final do nosso podcast. Poxa. Mas para finalizar ele, eu queria deixar uma pergunta que a gente comentou aquela hora do exorcismo, que é um momento marcante na vida de muitas pessoas até. E eu queria saber de vocês, tem algum momento marcante, assim, tipo, dentro da religião, da igreja, que você olhou e falou, nossa, cara, isso eu nunca vou esquecer. Nossa, essa pergunta é difícil, porque tem vários. Tem vários. Acho que talvez o momento mais marcante da minha vida, um dos mais marcantes, mas esse é bem recente. Aliás, hoje aconteceu um bem marcante, mas acho que talvez não é essa história que eu quero contar. Eu tive a oportunidade de, no ano de 2020, ali no meio da pandemia, conseguir sair como missionário pro Egito. Passei um ano por lá. E, claro, um país com diversas dificuldades, né? Diversos problemas, assim, né? Um país de terceiro mundo, tem desigualdade social e tudo mais, a gente vê coisas absurdas ali acontecendo. Nesse aspecto, né? E Deus me levou lá e eu tive a oportunidade de abençoar muita gente lá. De cuidar de gente, de amar pessoas, de outras etnias, de outras culturas, né? Lá eu era professor numa escola adventista que tinha lá. Eu tinha contato com o pessoal com alguns sudaneses, povo fantástico, e com os egípcios, né? Então, eu conheci várias culturas e tudo mais, e os ajudei a sanar as dificuldades deles ali, né? Isso me trouxe esse sentimento, né, de volta como pastor, de que eu tenho, através da minha fé, ferramentas para abençoar pessoas e mudar a vida de pessoas, né? Tanto no aspecto material, quanto no aspecto espiritual. Né? Então, ter esse sentimento de que eu posso, de fato, fazer algo pelos outros é muito bom. Então, acho que essa é a parte mais marcante da minha fé, assim. Poder abençoar as pessoas de diversas formas. Trazendo esperança, trazendo pão quando elas precisam, trazendo esperança quando elas precisam. E trazendo paz quando elas precisam. Acho que essa é a grande coisa que marca a minha jornada de fé. Entendo, uma jornada bem interessante, então. Então, já tá dando o nosso horário, infelizmente. Acho que pra gente encerrar. Queria pedir pra você fazer uma oração, claro, né? Que seja dentro da tua crença e tudo, pra gente encerrar. Uhum. Vamos orar, então. Santo Deus, obrigado, Pai, pelo privilégio de estar aqui com a Mari e com o Gabriel, trocando uma ideia um pouco sobre fé, um pouco sobre a fé adventista. Obrigado por esse privilégio, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos mantido e, apesar das dificuldades da vida, podemos sentir e ver, de alguma forma, a sua mão poderosa nos guiando, nos trazendo sustento diário, cuidando de pequenas coisas. E queremos colocar nossas vidas mais uma vez em Tuas mãos, Pai. Não apenas a minha, mas também a da Mara, do Gabriel, da galera da equipe aqui. Que o Senhor possa estar junto com eles, trazendo para eles paz, alegria, ajudando nos processos do trabalho, na faculdade, todas essas coisas. Sabemos que o Senhor os ama imensamente, Pai, e que esse amor possa estar visível na vida de cada um deles. Abençoe também esse podcast, as pessoas que estarão em contato aqui, pessoas de outras crenças, de outras fés, que elas também possam vir aqui e compartilhar a sua fé, as suas crenças, que possa abençoar a todas elas, a equipe aqui da faculdade também. Coloque sua mão poderosa sobre tudo isso e que teu Santo Espírito esteja com todos nós, trazendo paz, alegria e coisas boas que vêm do teu reino, Pai. Nós te amamos, queremos viver para sempre na sua presença. E é isso que pedimos e agradecemos no nome de Cristo. Amém. Amém.
Eu gostaria de agradecer a sua presença hoje aqui no podcast, conversar com a gente, foi uma conversa muito legal, interessante, e você disponibilizou um tempo na sua agenda bem apertada para estar aqui com a gente, explicar, sanar nossas dúvidas, não só a minha e da Mari, mas do povo que está assistindo, explicar um pouquinho mais o que é a religião adventista. Então, em meu nome, eu gostaria de agradecer a sua presença hoje. Em nome de toda a equipe, né, do podcast da Unicecal, a gente quer agradecer você por disponibilizar esse horário. Muito obrigada. E quem sabe você possa voltar com mais tempo, né, numa próxima. Eu que agradeço aí, foi bem legal poder compartilhar com vocês aí. Vocês são muito gentis. Obrigado por me receber da forma que vocês receberam. E claro, estamos abertos aí a convites. Ansioso já pela próxima oportunidade de a gente poder compartilhar. Quem sabe uma parte 2, né? Com outras perguntas, outras dúvidas. Sim, vamos fazer. Não, pode chamar que a gente vem com certeza. Então, em nome de todos, eu gostaria de agradecer a sua presença. Muito obrigado por estar aqui. E finalizamos mais um podcast da Unicecal. Até a próxima. Boa noite.